Olá, meu nome é Roberto Santana, tenho 38 anos, nasci em Rio Claro, interior de São Paulo. Morei lá, né, com os meus pais até os 9 anos, quando vim para Pernambuco. Minha família é pernambucana, então eu me considero pernambucano. E desde então morei em Bom Conselho por bastante tempo, até que por volta dos 18, 19, eu passei no curso da Compesa e fui morar em Caruaru. Bom, basicamente a gente monitora, né, o sistema, né, de tratamento que envolve a filtragem, a decantação, envolve a parte química, né, colocação de produtos químicos, de cloro, de sulfato. Então a gente administra, né, esse microcosmos ali, né, de uma estação, e sempre reportando dados, né. Então a gente faz análises também, análise de qualidade, para ver a questão da turbidez, enfim, o cloro se está adequado, que ali já é o último passo para enviar água para a população. Então tem que enviar água com uma certa qualidade, né? Pegar a água da barragem e chegar até a torneira da população é um processo bem complicado, bem oneroso, bem difícil. Não é como a energia elétrica, né? Não é assim tão fácil, digamos assim, né? Facilitado. Tem muitas variáveis, enfim. E o nosso estado, né, ele é o que tem menor disponibilidade hídrica por habitante. Então, assim, se por um lado a gente tem que entender a razão das pessoas, mas a maioria da população não sabe, né, dessa realidade, o milagre, né, que a Compesa faz para conseguir levar água para as pessoas. Aí, mas as pessoas, obviamente, não gostam do rodízio, mas tem muita relação com isso, né? Tem muita relação com isso. Tem outros problemas, mas tem muita relação com isso também, com a realidade do estado climático, né? A Compesa, ela permanece pública, e esse sempre foi o meu compromisso. Mas a gente vai entregar a água e produzir a água para o privado. A deflagração da greve por tempo indeterminado foi realizada nesta manhã na sede da empresa, localizada no bairro de Santo Amaro. E também, em algumas situações, a gente se mobiliza, a gente começa a se organizar para alguma coisa. No caso, questão desta última greve, né, nós enfrentamos na greve, nós fizemos um enfrentamento, né, contra as propostas que vinham, né, da empresa, que vinham sendo advogadas pelo próprio sindicato, né? Eles vinham trazendo como se fossem boas e tal. E aí nós tivemos uma bela briga no último processo de ACT. Então, assim, a princípio, o primeiro ponto é algo que eu acho que é fantasioso, né? Venderam esse peixe, né, de universalizar até 2033 para soar, né, uma coisa de propaganda mesmo, né? É uma questão de propaganda, né? E aí, mas assim, em alguns estados, ok, pode estar mais avançado, mas em outros está muito atrasado, né? Então, assim, eu acho que não é real essa meta. Resumindo, se for para o setor público fazer, então o prazo é apertado, mas passando concessões e privatizações, então já estão pensando em dilatar, né? Demonstra que é muita propaganda, né? E pouca realidade. Nessa história de que o setor privado vai fazer melhor, vai fazer mais bem feito, vai fazer mais rápido, dá tal eficiência do setor privado, né? Enfim, tem muita propaganda e acho que esse fato, né, ele fala por si só, né? Então, assim, foi ficando muito claro com o tempo que eles queriam fazer e pronto. Não tinha, né, bem não teve estudo, né, comparativo para ver se fazendo pelo setor público seria mais rápido, melhor, considerando as variáveis, né, sociais também, né, questão tarifária para a população. Não teve esse estudo comparativo, enfim. Basicamente, eles
fizeram porque eles quiseram. No mesmo ano, né, ano passado, no caso, houve, né, de fato, esse andamento do leilão, essa expectativa do leilão, e houve justamente essa luta, né, no ACT dos funcionários. Então, de certa forma, a gente estava ali, né, debatendo o ACT e estava também dialogando, né, aproveitando o espaço, as reuniões, para dialogar sobre o processo de privatização. E aí a gente vinha, né, assim, elaborando ali algumas mobilizações, fizemos passeatas, enfim, a gente se organizou inclusive também com outros grupos, partidos, enfim, né, montamos ali, né, o movimento Frente Estadual contra as Privatizações no estado de Pernambuco, né. Quem puxava as mobilizações, os movimentos, né, éramos nós compesianos, né, que nos unimos ali, fizemos um movimento com a Compesa Pública. E aí, através dessa mobilização, nos grupos nós fizemos uma vaquinha para conseguir a maior parte do dinheiro para contratar o advogado, o escritório da advocacia, justamente porque o sindicato só se comprometeu com uma pequena parte. E a gente até não sabia se ele de fato iria, né, bancar, porque a gente via que eles não se mobilizavam muito. Para a gente poder superar o problema e o grande desafio de tratamento de esgoto e acesso à água em Pernambuco, nós não conseguimos fazer isso com recurso público. Ele não existe. Não se trata, inclusive, de privatização. O que está no nosso escopo inicial da construção junto ao BNDES é de uma modelagem de concessão, como foi feita em Alagoas, como foi feita no Rio de Janeiro, sendo que com os parâmetros que a gente colocar, daquilo que deve ser a outorga, do trazer os municípios. Então, com muita tranquilidade eu falo sobre isso, inclusive dizendo que o governo federal tem estimulado. O que se diz, né, é que tem que confiar na palavra da governadora, sendo que, a bem da verdade, ela já traiu a palavra dela desde o início, quando ela disse que não iria ter privatização na Compesa. E sabemos muito bem que um processo de concessão é um processo privatizador. Se ele não entrega totalmente, mas ele deixa na mão do ente privado a administração. E o ente privado terá ali um controle administrativo, né? Então, assim, e vai lucrar bastante com isso. Enfim, sem a participação do BNDES, esse processo de concessão não estaria indo para frente dessa forma, né? Teria muitos entraves, muitas dificuldades. E aí, como o governo federal é do PT, né? E esse sindicato, de certa forma, é ligado ao PT, então eles acabavam fazendo corpo mole e muitas vezes até distorcendo algumas coisas, né, algumas informações que não seriam ali agradáveis, né, para a questão eleitoral, né, que eles acabam ali se engajando também. Enfim, é a farsa anunciada, né, porque se a ideia, né, seria investir, né, no saneamento, né, enfim, nessa questão, o ideal seria que o dinheiro ficasse aqui, né? Ficasse aqui para ele circular, né? E retornar, inclusive, para o Estado, através dos nossos impostos, através das contas, né, de água, enfim. E aí o Estado poder investir mais seria algo, né, de forma circular, né? Como um circuito, né? O primeiro é o quanto a água ela é não necessária, mas vital para todas as atividades, né, humanas e não humanas do Estado. Enfim, então a saúde, a educação, a indústria, né? Então, assim, para todas as atividades, né, é essencial, né, a água. Por uma questão também de soberania, justamente por a água ser estratégica para o bem-estar da população, para a saúde da população,
para o trabalho, né, para o funcionamento, né, das empresas, das indústrias, acaba sendo uma questão também de soberania, que, digamos assim, a natureza não nos abençoou, né, com a água como abençoou outros estados, né, e aí existem sim falhas, existem sim erros, como em toda empresa existe, mas a Compesa, né, para ela conseguir trazer água, né, produzir como a gente chama, e trazer água para as pessoas, né, é um trabalho assim monumental, né, e ele é realizado apesar, né, de tudo, apesar dessa indisponibilidade de chuva, de hídrica, enfim, no estado. Um leilão de concessão dos serviços da Compesa foi realizado nesta quinta-feira em São Paulo. Os grupos Consórcio Pernambuco Saneamento e Pátria Investimentos, que apresentaram as propostas vencedoras, vão investir juntos 19 bilhões de reais na distribuição de água e na coleta de tratamento de esgoto. A privatização não vai fazer chover. Ela não vai fazer chover. Né? Então, a privatização ela pode ali aumentar a capacidade de tratamento, né? Pode aumentar a questão das adutoras, enfim, incrementar algo nesse sentido. Rever alguma coisa das perdas de água realmente é importante, é um problema assim, que temos que encarar. Ninguém aqui está dizendo que a empresa é perfeita, que aquela funciona maravilhosamente bem, né? Mas o que eu estou dizendo é que nos problemas essenciais o Estado poderia fazer, provavelmente com um ônus menor para a população, financeiramente falando, e naquilo que é o calo, né, a dor maior da população, né, talvez um dos maiores motivos da reclamação, que é o rodízio, não é exatamente uma coisa que a privatização pode interferir, né? Mas é o que eu costumo dizer. Com o mesmo prazo que o setor privado tiver e com o mesmo aporte financeiro, inclusive investimento do próprio BNDES, enfim, desses bancos, enfim, e né, a devida regulação tarifária, né, de forma módica, né, equilibrada, o setor público conseguiria fazer, sim, eu acredito plenamente nisso. Poderia fazer, faria melhor e sem desviar o objetivo, né? Outra coisa, né, que as pessoas precisam saber é que né, estão correndo, né, processos, né, sobre essa concessão que denunciam ali, né, prováveis falhas ali, né, que já demonstram de antemão. Então, assim, é aquela velha tragédia anunciada, né? A política quer fazer o que quer fazer, mas a tragédia está anunciada, né? Então, já denunciam, né, prejuízo de bilhões, né, para a população a partir de erros, né? Nos dados que são, né, foram passados ali, né, para se elaborar o processo de concessão, né, dados a respeito do quanto de saneamento existe nas cidades, enfim, né, erros grotescos, né, que vão mais na frente gerar, né, um custo muito maior e, obviamente, vai vir para o bolso da população, né, essa bomba vai explodir no nosso bolso. Nós já sabemos, nós estamos avisando. Mesmo assim, nem o Tribunal de Contas está se responsabilizando devidamente como deveria, como Tribunal de Contas deveria ser e fazer, né? O projeto é um projeto que a gente está estudando há mais de um ano, né? E o que nos fez colocar esse lance aqui hoje foi fruto desse estudo, gastos de milhões de reais, né, nos cálculos, e o que nos deu o conforto foi a estruturação que o BNDES fez junto com o governo do estado. Aí a questão da responsabilidade fica a cargo do setor político, mas, bom, há o interesse, né, de privatizar, porque alguém vai ganhar com isso. Não precisamos ter
cuidados, né, em falar isso, alguém vai ganhar com isso, né? Então há muito interesse em fazer isso com dados equivocados, fazer isso com cálculos, né, equivocados, por exemplo, o dinheiro, né, enfim, o repasse, né, que as empresas privadas vão fazer para a Compesa pelo metro cúbico da água, né, ele vai ser ali mínimo, né, bem longe do que seria realmente necessário para manter e investir. Então, assim, existe a possibilidade de, com esse repasse, né, do recurso, a gente ter até uma quebra da empresa, da parte estatal, em pouco tempo. Então, assim, é um risco a verificar, mas é um risco também aí, sabe? Né? Então, assim, e aí, com a regionalização, né, a criação das micro-regiões, essa responsabilidade ela é meio que jogada, né, do governador para os prefeitos. Uma coisa que a população precisa saber é que esses prefeitos não opinaram de uma forma livre, assim, pensando, vamos pensar no bem da população. Basicamente, eles fizeram uma votação no mesmo momento em que estava sendo feita a promessa para eles, pelo governo do estado, né, de, bom, havendo a privatização, a concessão, cada prefeitura vai receber um aporte milionário. Bem, não sei se posso afirmar isso diretamente, mas algumas pessoas diriam que eles foram comprados, né? Então, 1,4 bi de reais serão distribuídos entre municípios e isso fez com que também a gente pudesse compartilhar as vitórias. É isso, é essa a realidade, né? Todo mundo levando uma parte, né? E é por isso, né, que essa concessão está andando. Para completar, por último, uma coisa que poucas pessoas sabem, né? É justamente algo que eu já comentei, né? Alguns partidos, né, focam muito, né, na governadora e sim, a responsabilidade maior é dela, né? A decisão maior é dela, claro, ninguém vai negar isso nunca. Mas, infelizmente, há uma dobradinha, né? Há uma combinação, né? do governo do estado com o governo federal, que se diz de esquerda, do presidente que veio, né, do Nordeste e sempre gosta de contar histórias, né, sobre a sede da população e como era sofrido e tudo mais. Né? Então ele conhece a realidade das secas, conhece a realidade do estado, a população, né, a população do estado, o estado é o estado dele, mesmo assim parece que ele não teve muita pena da gente. Essa é a realidade, se omitiu e, através do BNDES, ajudou nessa privatização. Então, Lula tem uma culpa aí também, mas alguns partidos vão fazer por onde esconder isso aí, mas não é bem assim. É uma dobradinha entre Raquel Lira e Lula. É por isso que a privatização está acontecendo. Acho importante, né, até dizer, né, vai haver uma certa ilusão, né, de melhora. Então, é bom quando a gente avisa antes, né, para não ser engenheiro de obra pronta. Vai haver uma certa ilusão de melhora por causa da água que está chegando da transposição do São Francisco. Mas olha só, a transposição do São Francisco foi feita com dinheiro público. Pois é, quem realmente está trazendo água, né, quem realmente vai melhorar, né, a situação hídrica no estado, né, as adutoras, a transposição do São Francisco, são as principais obras, né? Elas são principalmente com aporte com dinheiro público, não é com dinheiro privado, o que já desmente um pouco a falácia aí, né? Mas vai haver uma ilusão, né? Porque a água vai começar a chegar em maior quantidade, as pessoas vão achar que foi por causa da privatização, mas não foi. Já fiquem atentos em relação a isso. E a luta continua. E nós... Porque nós não estamos aqui por partido, não estamos aqui só pelos nossos empregos, nós estamos aqui porque nós entendemos o quanto a água é essencial para a vida, para o bem-estar, para a saúde das pessoas,
né? Então é isso. Nós pensamos no todo, nós pensamos nas pessoas. Nossa luta não é só pelos empregos, não é por questões ideológicas, é porque a gente realmente entende que isso vai ser um prejuízo, uma perda para todos nós.